Olá, bem-vindos ao Passaporte. Eu hoje convidei o Gonçalo Henriques do blog Num Postal para vir falar um bocadinho comigo, contar um bocadinho de como é que é ele como viajante e também dar a conhecer um bocadinho o projeto dele. Eu vou só ver se ele, entretanto, entra aqui online para poder pedir para aceder. Espero que sim, Gonçalo. E vamos falar um bocadinho também, pronto, a ideia do passaporte é mostrarmos novos viajantes, dar a conhecer novos projetos, alguns mais conhecidos, outros menos, mas, ora bem, deixem-me cá ver se eu consigo aceitar aqui. Eu acho que sim. E dar-lhe as boas-vindas a esta conversa. A ver se... Olá! Olá, tudo bem? Apanhado completamente. Estás É bom? verdade, tudo bem. Olá, Gonçalo, bem-vindo. Obrigado. Tenho a dizer que isto é uma novidade, porque nós pessoalmente também não nos conhecemos, não É é? verdade. Conhecemos-nos um bocadinho do Instagram, de ver as coisas que uns e outros vamos publicando, mas também é a primeira vez que eu vou falar contigo e também conhecer um bocadinho como é que tu és como viajante e o teu projeto. Exato. E eu queria começar para te apresentares um bocadinho. Pronto, então eu sou o Gonçalo. Pronto, o que é que eu posso ser sobre mim? Como tu já disseste na introdução das stories de ontem, de anteontem, Sim. sou arquiteto, gosto também muito de fotografia e pronto, e depois tenho esta parte das viagens que é uma coisa que até é relativamente recente, não é algo que eu sempre fiz, até porque em família nunca tivemos muito esse hábito. Geralmente, acho que o mais longe que eu fui, por exemplo, com os meus pais foi para Sevilha, acho eu, por exemplo. Sim, sim. Então, pronto, foi uma coisa que foi surgir naturalmente e pronto, e hoje em dia já fui a Agora muitos já não sítios paras. e Agora já não agora paras. não paro, agora não paro. Olha, tu no teu blog tu dizes que começaste a viajar em 2017. Como é que surgiu Sim, essa ideia de repente decidires, olha, não, vou começar sim, a sair daqui? sim, é assim, eu não comecei só em 2017, atenção. Uhum. Eu sempre gostei de viajar porque, por exemplo, eu sou escoteiro e, pá, e pronto, eu sou escoteiro desde os 9 anos e eu tenho 28, portanto, imagina há quanto tempo é que isto lá vai. Sim. Pá, e pronto, e nós, nos nossos acampamentos de verão, fazíamos sempre viagens grandes e algumas para fora de Portugal. Uhum. Eu Uhum. fiz, por exemplo, em 12 anos, fiz para aí 5 viagens para o estrangeiro, com os Sim, escuteiros. Viagens sim. que não é viagens de turismo, é, pronto. Depois há toda a parte pedagógica associada ao Claro, estudo, claro, isso claro, tudo. claro. Mas pronto. E eu acho que foi também daí que as coisas surgiram, porque. E depois aí também vem a fotografia, porque eu lembro que eu tinha 11 anos, assim, na primeira vez que eu saí de Uhum. Portugal, que nós fomos num acampamento de escuteiros de Portugal até arredores de Londres, de autocarro, porque a ideia é irmos até a ilha de Brownsea, que é em Inglaterra, Uhum. foi o sítio do primeiro acampamento que o nosso fundador, que é a BP, para quem não conhece, Sim. pronto, fez o primeiro acampamento e começou a associação. Pronto, pronto, isto foi evoluindo, não sei o quê. Depois em 2017, pronto, eu estava antes a trabalhar num ateliê de arquitetura e só que depois, pronto, eu trabalhava com algumas pessoas que já tinham trabalhado no estrangeiro. Eu também comecei a ouvir, ou amigos de amigos dessas pessoas já tinham trabalhado no estrangeiro, comecei a assimilar todas aquelas histórias e entretanto, inscrevi-me num estágio que é o Inove Contacto, não sei se o programa Inove Sim, Contacto, não sim, sei sim, se sim, conheces. sim, sim, sim. Pronto, e foi daí. E fui para o Brasil. E o mais engraçado de tudo foi que não fui eu que escolhi o Brasil. Foi o São Brasil que te escolheu a ti. mais ou Um menos. bocadinho. Aquilo há todo um processo que, pronto, passa por algumas entrevistas. Uhum. Pronto, eles avaliam aquilo que é o teu perfil, as tuas preferências também. Há uma parte que nós até dizemos por onde é que gostávamos de ir, Uhum. mas eu nem sei bem se eles têm isso em conta.
porque pronto, eu por acaso tinha lá posto Brasil, mas também tinha posto Singapura ou os Estados Unidos, que não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu estava mesmo numa de pá, eu Pá, quero. para qualquer sítio. Exatamente, eu estava mesmo disposto a ir para qualquer lado. Sim. E pronto, e entretanto surgiu o Brasil. Eu lembro que na altura só não queria mesmo ir para a Espanha, porque lá está, era aqui ao lado, Sim, já aqui tinha ao ido lado, algumas sim, vezes sim. e queria ter mesmo uma experiência diferente. E pronto, e surgiu o Brasil e desde então Olha, pá, foi o foi teu muito fixe. primeiro carimbo de passaporte? Ah, neste passaporte foi. Neste passaporte foi. Eu Ok. já tinha. Pronto, está aqui, eu posso mostrar. Está aqui o visto, que é um visto Ok. grande, que ocupa a página toda. Pois. Não foi a primeira vez que eu saí da Europa. A primeira vez, olha, por acaso, também foi com os escuteiros, quando eu tinha para aí 21 anos, acho eu. 21 anos. Nós fizemos um. Eu não sei se posso chamar bem um projeto de voluntariado. Nós trabalhámos durante 2 anos com um grupo de escuteiros de Cabo Verde. E pronto, e depois em 2012 fomos lá, pronto, muito naquela do voluntariado e não sei o quê. Sim. Só que eu acho que nós aprendemos tanto, ou mais com eles, que quase foi mais uma experiência de intercâmbio que outra coisa. Porque nós Exato. ensinámos coisas a eles também foram-nos sempre ensinando coisas, e lá está, só o facto de nós estarmos lá foi super importante para eles. E pronto, e foi também uma experiência que também me marcou muito. Claro, Mas pronto, principalmente foi a primeira vez que realmente saí da Europa. saíste da Sim, Europa, sim, não sim, é? sim, sim. Pronto, e depois na altura, pronto, depois quando calhou o Brasil, pronto, então aí é que eu nunca mais parei. Pronto, lá está, nunca. Eu, entretanto, também não saí assim muito mais da Europa, porque depois lá está, eu viajei tanto no Brasil que eu às tantas já conhecia mais o Brasil que a Europa. Então foi naquela, bem, agora se calhar vou ficar aqui, conhecer mais aqui este cantinho e tal. Pá, mas Claro, pronto. claro. Olha, e tu no Brasil, quando foste para que sítio? Então, eu estava em São Paulo, eu estava mesmo Ok. no centro de São Paulo, que é uma loucura. Aquilo é uma cidade incrível e completamente diferente de tudo o que existe no Brasil. Olha, e sentiste muito a história da insegurança, porque normalmente as pessoas quando falam de São Paulo, Sim. a primeira coisa que começam logo por falar é da questão da insegurança, olha como a Rútia está aqui a dizer, do medo, Sim, que a cidade às vezes transmite. Tu sentiste isso? Ou porque é estavas lá a assim. morar já te passava um bocadinho ao lado? ah, as duas coisas, porque imagina, eu tinha uma televisão em casa, mas eu nunca liguei essa televisão. Ou seja, ou portanto eu nunca via notícias de nada. E se calhar o facto de eu andar nessa insegurança também era muito mais feliz, pá, digamos assim. Ignorância é felicidade, como se costuma Claro, dizer. claro. Epá, e depois lá está, eu no início andava sempre, nunca andava com o telemóvel à mostra, e isso nunca. Olha, por acaso, a questão dos fones foi uma coisa que me habituei lá, desde então, mesmo para ter uma chamada onde quer que seja, utilizo sempre os fones. Ok. Ah, Boa dica. não, dá muito jeito, às vezes estás uma hora ao telefone e pá, Claro, podes acaba por exatamente. cansar o braço. Claro. Epá, mas depois lá está, eu andava sempre também com uma nota no bolso inicialmente, mas depois também te habituas, já sabes onde é que vais andar e pronto, e a coisa acaba por ser natural. Claro, tens de estar sempre atento, não é? Mas curiosamente diziam que São Paulo era uma das cidades mais perigosas do Brasil, e se calhar também porque eu vivi lá 6 meses, vá, digamos assim. Acabou por ser dos sítios onde me sentia ao mesmo tempo Mais à mais seguro. vontade. Portanto, mas sim, mas por exemplo, no Nordeste, quando eu estive lá, havia sítios epá, que eu esqueço, que eu não fazia ideia de quão perigosos era e acabei por ir para lá. Por exemplo, em Recife, e já agora para explicar um bocado como foi esta minha viagem, eu fiz uma viagem depois de acabar o meu estágio. Durante o meu estágio, pronto, durante os 6 meses em São Paulo, eu viajei ainda bastante pelo Brasil. Era quase fim de semana sim, fim de semana não. E só que depois o nosso visto tinha... Pronto, era de 7 meses e o estágio era de 6. Ou seja, ainda tinha mais um mês.
E foi curioso porque foi uma viagem que acabou quase por não. Era para não se ter realizado ao mesmo tempo, porque imagina, eu não fui sozinho para o Brasil. Sim. Nós, pelo programa do I9, éramos por aí que, tipo, umas 15 pessoas, mais ou menos portugueses também, que Vocês foram para São Paulo. ficavam todos juntos? Ou seja, estavam todos em São Paulo, todos juntos? Sim, Ou reuníamos muitas ficavam? vezes. Eu, por exemplo, eu vivia com mais duas amigas minhas que foram também comigo pelo I9. Pá, pronto, e depois nós basicamente estávamos concentrados à volta da Avenida Paulista. Eu morava numa ponta, tinha outros colegas que moravam noutra, outros mais a meio. E o nosso ponto de encontro muitas vezes era à sexta-feira depois do trabalho. Havia um bar por trás do MASP e, pá, e pronto, e era o nosso ponto de encontro muitas Claro. vezes. Mas pronto, e depois fomos para o Brasil, toda a gente dizia, não sei o quê, depois temos de fazer um mochilão pela América do Sul, estarmos nisso. Pronto, o pessoal estava com outras ideias, legítimo. Pá, mas eu queria aproveitar. E estava Só que por outro lado não queria viajar sozinho. Não queria viajar sozinho. Eu nunca tinha viajado sozinho, porque todas as viagens que eu fiz durante o Brasil, e tinha sempre alguém comigo. Ainda para mais no Nordeste, porque não sabia se aquilo era muito seguro, Sim. não conhecia mesmo. Então estava na dúvida epá, e comecei a matutar bastante sobre o assunto, pá, e fui, tipo, caguei e fui, tipo, sem pensar muito. Porque toda a gente dizia, pá, vai ser uma experiência incrível. Isto porque, por exemplo, os brasileiros, se calhar até muito mais do que nós, têm muito o hábito de viajar sozinhos para qualquer lado. Sim, E sim. então também fui muito empurrado por eles. Pá, e fui. E então fui para o Nordeste, apanhei um avião de São Paulo para Salvador e depois de Salvador fui até Fortaleza, passando por Maceió, Natal, Recife e João Pessoa e depois ainda fui a Minas Gerais para como é que ele se chama? Para Inhotim, que é um Sim. parque, não sei se conheces, Não, 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 não. aquilo é um museu, é o maior museu do mundo a céu aberto. Ai, que Pá, giro. é muito fixe. Num dia não consegues ver Giro, aquilo. giro. E fui a Ouro Preto também, que é conhecido pelos caminhos do ouro, onde os portugueses extraíram o ouro todo, até Paraty, que fica na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Sim, sim. Pronto. E E eu, né? sentiste aquela dificuldade de quem viaja sozinho ou adaptaste-te logo É assim, rapidamente a essa realidade? pois adaptei-me de certa forma porque esta viagem toda eu fiz em couchsurfing. Ok. Imagina, portanto, lá está, eu estava com aquela coisa, pá, não quero ir sozinho e de facto nunca estive sozinho, estive sempre acompanhado. E digo-te, e fui tratado como rei em alguns sítios, tipo, tu nem Sim. tens noção, tipo, e recebi alguns dos maiores exemplos de humanidade que eu já vi. Por exemplo, em Salvador, o rapaz que me acolheu lá, pá, ele vivia, eu não sei, pá, aquilo era um bairro que não era, pronto, não é muito pobre, Salvador, de uma forma geral, não. Tens o Sim. bairro da Barra, que é assim mais desenvolvido, mas de resto tu nunca sabes, ou tu não sabes às vezes se estás num bairro pobre ou se estás numa favela, porque aquilo é Ok. mesmo muito pobre. E na casa dele, ele vivia com os pais, tinha um quarto em que era ele mais dois irmãos, e mesmo assim ainda me acolheram, tiveram tipo um espaço Disponibilizaram-se. também Foi. para mim. Pá, e isso foi muito fixe. Foi muito fixe. Claro. E depois lá está, tipo, por causa daquela questão da segurança. Em Recife, também tive outro grande exemplo, que foi o rapaz que me acolheu, deu-me o quarto dele. E ele estava tipo a dormir no chão, eu só tipo ao fim da segunda noite que soube, ele É que estava a estavas dormir a no chão, é que no percebeste, sim. quarto da prima. E eu aí é que me apercebi. Pá, eu por acaso senti-me um bocado mal, mas eu lá está. Eu sempre ficava com as famílias, tipo, tentava ou dar-lhes qualquer coisa, tipo, ou uma garrafa de vinho, ou pagar um jantar, tipo, qualquer coisa também Claro, claro, para claro. retribuir. Pronto, e eu quando eu estive em Recife, falando daquela questão da segurança, Uhum. pá, foi muito estranho porque eu levo sempre a minha câmara fotográfica para qualquer lado, e que é tipo daquelas profissionais, estás a ver? Sim, sim, sim. E é melhor pôr isto aqui a carregar, senão fico sem bateria. Vai a Estava a base. dizer, enquanto. Ok. Pronto.
Espera aí, desculpa. Não faz mal. Isto aqui, está aqui com o computador. Ok. Boa. Pronto. Pronto, nós estávamos no autocarro, íamos Uhum. visitar o centro histórico de Recife e pá, ele basicamente disse-me: olha, tu agora vais fazer uma coisa, que é pôres a tua mochila para a frente e eu vou dizer as ruas em que tu podes tirar ou não podes tirar a fotografia. Então ele estava sempre a dizer: olha, esconde, tira, esconde, tira, esconde, tira. E, pá, e pronto, e lá está, tu nunca tens total liberdade para fazer o que queres que seja. Tipo, em Natal também, que era um sítio que toda a gente conhece, das dunas e não sei o quê, Sim, exato. eu também não tinha muita noção que aquilo era perigosíssimo. E na altura. Olha, e isso na altu- ajudou-te também a falar muito com o facto de teres ficado em Couchsurfing Sim. e estás com pessoas mesmo locais. Também te ajudou muito também Uhum. saberes conviver um bocadinho com essas realidades diferentes, não é? Porque quando Claro, nós claro vamos, que sim. ou seja, quando vamos com alguém ou vamos já com um roteiro e já vamos com as coisas um bocadinho Uhum. delineadas, se calhar Sim. só andamos E não estás, se naqueles. calhar, sim, e não estás, se calhar, tão predisposto a falar com os outros. Pois, não, Que isso, exato, que isso, exato. que isso é uma coisa que no Brasil isso a mim fez muito bem, que venho ganhando muito isso. Porque lá está, eu sempre olhava para as pessoas com. Não é. Timidez. Não, timidez, se calhar às vezes com um ar desconfiado, e se calhar agora sou muito mais receptivo a. Pronto, a entregar-me Claro. aos outros e vice-versa também. Pá, pronto, e por exemplo, aquela questão de Natal, tipo, que eu estava a dizer, nós estávamos, pronto, eu estava em casa de uma família, lá está, eu fiquei, ou sempre que pude, fiquei sempre com famílias. E pronto, e um rapaz com quem eu tinha falado, que me tinha acolhido lá, estávamos a ir a um bar que era para aí a 200 metros, nem tanto, da casa dele. E aquilo basicamente era um bairro que era só com umas vivendas pequeninas. E nós fomos a pé. E era tipo fim de tarde, eram para aí 7 horas, ainda não estava muito escuro. E nós fomos e a mãe dele ficou super preocupada, tipo, pá, mas não vás a pé, leva o carro, tipo, diz-me qualquer coisa. Pá, eu lembro que esse meu amigo teve chegámos ao bar, pronto, ele teve mesmo de ligar à mãe, senão ela ficava Claro, ali claro. em pulga se eu não dissesse nada, e E pensava era que não mesmo ao acontecia alguma lado. coisa. Sim, sim, era Era super mesmo ao perto. lado. Era super perto aquilo, pá. Mas pronto, infelizmente é uma coisa que eles têm e pronto, não se pode fazer. Claro, e Quer já dizer, sabem pode lidar fazer também alguma com isso. coisa, mas Claro, claro. eu quem Olha, não e percebi. desse mês que tu tiveste a viajar, já fora do estágio, qual é que foi aquela terra que mais te impressionou? Mais te Ui, ficou uma boa memória? É uma pergunta difícil, não é? sim, sim, sim. É. Ah, só do Nordeste? Sim. Vamos começar pelo Pronto, Nordeste. sim, Vamos começar pelo Nordeste. Nordeste. Pronto, por exemplo, olha, Natal eu gostei muito. Natal eu gostei, pá, tipo, foi mesmo um dos pontos altos da minha viagem a ir às dunas, a visitar as dunas. Pá, aquilo é uma cena tipo incrível. Eu só passei lá uma manhã. Há grupos, pronto, eles fazem grupos com buggies para estar lá um dia inteiro, ou uma tarde, ou amanhã, ou o que seja. Mas eu só tive uma manhã, porque eu depois também estava com o meu amigo, ele tinha de estudar e não sei o quê. Pronto. Pá, eu fui tipo e achei aquilo. Pá, aquilo é surreal. Tipo, há um ponto em que tu chegas e que só vês areia à volta. Tipo, Sim, um aquilo bocadinho deserto. é muito, Não muito é? fixe. Yeah. E depois, outro sítio que eu também gostei, mais pelo centro histórico em si, foi Salvador. Aquilo é mesmo muito, muito bonito. E depois lá está, nestas cidades históricas, pronto, parece que estás em Portugal. Então Sim. pronto, eu que já não ia a Portugal há mais de 6 meses, estava ali, tipo, depois Daquele bichinho pronto, da feito saudade. aquela nostalgia toda. Sim, 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 sim. Pronto. E, epá, e pronto, e Recife também, pá, também é muito fixe. Tenho pena que, pá, o centro histórico é muito pobre, mas tem muitas igrejas, pá, e lá está, eu tenho pena que aquelas cidades não tenham mais desenvolvimento, porque muita gente não conhece, por um lado é bom, Sim. mas tem bom potencial, só que depois lá está, tipo, tudo o que é governo no Brasil, aquilo é meio corrupto. Então,
pronto, eles podiam tentar dinamizar um bocado aquilo e isso não acontece. Sim. Pá, mas pronto, curiosamente, estes foram tipo os 3 sítios onde eu fui melhor recebido. Não é que nos outros não tenha sido, atenção, Claro, claro, mas, claro. pá, mas pronto, eu ainda falo com algumas pessoas desses sítios, pá, portanto, pá, foi muito fixe. É uma experiência E tirando o que eu guardo. Nordeste, sim. Não, até lá dizer, é uma experiência que eu guardo e, pá, e aconselho a toda a gente que se puder, que faça, porque, pá, a mim, especialmente, marcou-me muito, principalmente na forma de olhar para o mundo e, se calhar, de pensar na vida também. Pá, foi muito fixe. Olha, tirando o Nordeste, que outras zonas do Brasil é que tiveste? Para onde é que passaste mais? Epá, eu estive em bué sítios. Para teres noção, eu... Tu podes quase tornar um tour leader do Brasil. Talvez, mas depois lá está, tipo, eu viajei bastante no Brasil, mas aquilo é tão grande que ao mesmo tempo é como não se tivesse viajado quase nada, estás a ver? Claro. Pronto, mas assim, 3 sítios que eu tenho gostado no Brasil, Rio de Janeiro. Pá, o Rio de Janeiro, estive lá 3 vezes, por 3 ocasiões diferentes, pá, e foi muito fixe. Nós, por exemplo, chegámos lá, tivemos uma semana de trabalho e depois fomos para o Carnaval do Rio e pá, aquilo foi a loucura. Aquilo foi a loucura porque, imagina, nós fazíamos uma cena muito fixe, que era São Paulo, como é um sítio muito central, pá, está super perto de tudo. E então nós fazíamos muitas viagens durante a noite e tu consegues fazer isso porque os autocarros são muito bons, são muito confortáveis e estão tipo 10-0 a qualquer autocarro que tu encontres aqui na Europa. Pronto. Então nós basicamente íamos durante a noite, dormíamos durante a viagem, pá, e a ideia era chegar aos sítios e começar logo a fazer turismo, passear, o que seja. Pá, e foi bem engraçado porque quando nós fomos ao Carnaval do Rio, pronto, ainda nos estávamos a ambientar ao Brasil. Sim. Epá, e tu olhavas para as pessoas tipo para as 6, 7 da manhã e tu não sabias se as pessoas estavam a vir ou a ir para uma festa. Estavam a ir, claro. Tipo, aquilo é uma loucura, da mesma forma que à noite. Nós, por exemplo, já estávamos em festa há tanto tempo que nós não sabíamos se eram tipo 8 desculpa, da noite ou se eram 2 da manhã. Olha, foi muito fixe. E especialidades em caipirinha? A Marta Marques está aqui a perguntar se tu não tens umas receitas de caipirinha para fazer agora na quarentena. Pá, por acaso é uma coisa que eu acho que nunca tentei fazer. Mas aconselho, tipo, pode ser, é uma coisa boa. Mas por exemplo, a mim foi engraçado porque eu depois de ter voltado no Brasil, foi difícil encontrar um sítio que fizesse caipirinhas tão boas como lá. Claro. Yeah. Foste à fonte, tu foste à fonte, exato, claro. Exato. Não, mas lá é sempre difícil. Sim, tipo, no Rio de Janeiro, por exemplo, nessa viagem que nós fomos, no Carnaval, pá, e depois lá está, tipo, em fevereiro, no Rio de Janeiro, aquilo, tipo, a média é para aí 42 graus, tipo, aquilo está imenso calor. E eu lembro que estávamos num bloco de Carnaval, que são tipo aquelas festinhas que eles têm lá, sim. Pá, e eu lembro-me que, pá, eu, por exemplo, eu não gosto nada de beber álcool, tipo, antes do almoço. Pá, não sei, é uma cena que para mim não combina, mas eu, tipo, às 9 da manhã lá estava a ver uma caipirinha, porque estava tanto calor que eu tinha de me refrescar de alguma forma. Pá, isso foi muito fixe, tipo, toda essa experiência, tipo, pá, aquilo é uma cena surreal, tipo, se nós achamos que o Carnaval de Torres Vedras é bom, eu nunca fui, mas é o que as pessoas dizem. Sim. É completamente diferente. É porque nunca foram ao Brasil. Claro. Eu desde então o Carnaval para mim morreu. Nunca liguei muito, para ser sincero. Tudo agora vai parecer muito mais pequeno, não é? Sim, exato. E olha, o facto de ter ido para o Brasil para mim ajudou muito nesse sentido, porque para mim antigamente tudo era longe, mesmo tipo ir daqui para o Porto ou daqui para Madrid, pá, lá era tipo, no Brasil, tipo uma viagem dessas para mim era mais um dia, porque
tu para ires, por exemplo, de São Paulo para a cidade mais próxima, que eu acho que por acaso é o Rio de Janeiro, é Rio de Janeiro e Curitiba, passam 6 horas de distância. Olha, por isso é que os autocarros também são muito confortáveis, porque lá está, tipo, eles têm de fazer grandes distâncias para chegar onde quer que seja. Pois, claro. E pronto. Mas, estava-te a falar do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, eu fui lá em 3 situações. Foi no Carnaval, depois, pronto, foi outra, fomos num fim de semana prolongado. Tivemos, tipo, um feriado à sexta-feira, pronto, naquela de fazer turismo, típico do Rio, que é, tipo, ao Pão de Açúcar, ao Cristo Redentor, e esses sítios. E depois tive uma terceira vez ainda, que foi uma cena assim bem inesperada, porque nós estávamos em Arraial do Cabo e pronto, supostamente íamos estar lá 4 dias, só que aquilo é giro, estás tipo 1 ou 2 dias, mas se calhar no terceiro já é chato, porque aquilo é só praia e não acontece nada. Então lá está, nós para voltar a São Paulo tínhamos de passar pelo Rio, então pensámos, olha, bora passar um dia no Rio, tipo a aproveitar a praia, porque nós só tínhamos conseguido, nas outras 2 viagens, aproveitar a praia uma manhã, uma tarde de praia. Então fomos. E pronto. E então os meus amigos foram para o Rio. Eu não fui logo para o Rio. Eu fiquei em Niterói, porque eu queria lá ver umas coisas do Oscar Niemeyer. Cenas de arquitetos, estás a ver? Olha, isso era outra pergunta que eu queria te fazer. Tu como arquiteto, tens outro olhar sobre as cidades? Eu acho que sim. Eu acho que posso dizer que sim. Até porque lá está, faz parte da minha formação e acabei por treinar se calhar muito o olhar e a forma como penso nesse sentido. E eu acho que isso também se vê um bocado sobre aquilo que são as minhas fotografias. Eu, por exemplo, se forem ao meu Instagram, eu quase nunca apareço. Gosto muito de tirar coisas da paisagem, as cidades, e depois lá está, tenho aquela coisa das fotografias com perspectiva na vertical, linhas todas na vertical e não sei o quê. E não sei, eu acho que é isso. Não sei se era isso que estavas à espera que eu respondesse, sim. Mas eu acho que sim. Não sei. Boa. A próxima vez que estiveres numa cidade e estiveres a tirar uma fotografia, vais pensar tipo, Sim. Não, mas olha, desculpa, eu te interrompi, mas estavas a falar do Rio. Sim, pronto, eu tinha ido a Niterói e depois do almoço fui ter com os meus amigos. E quando fui ter com eles disseram, olha, mudámos de ideias, afinal não vamos para a praia, vamos ver um jogo de futebol ao Maracanã. E eu, olha, fixe, bacana. De por cima era um derby, o Fluminense-Flamengo, e pronto, aquilo é uma loucura. Tipo, os brasileiros para ver o futebol ainda por cima, eles nunca se sentam. Eles nunca se sentam, estão sempre de pé. Então pronto, nós também tivemos estado de pé durante 90 minutos e pronto. É o carnaval e o futebol, não é? Sim. Foi muito fixe. Pronto, e depois imagina, isto continuando no meu top 3 de sítios no Brasil. Pronto, tenho de falar de Brasília, mas também é um bocado suspeito, porque lá está, sou arquiteto, aquilo é tipo uma meca da arquitetura para qualquer arquiteto que vá lá. Pronto, e depois tenho a Foz do Iguaçu, nas Cataratas, que aquilo é uma cena tipo do outro mundo. E olha, curiosamente, é um dos meus carimbos que eu tenho aqui. Espera aí, deixa eu ver se eu tenho aqui. Exatamente. Está aqui. Oi? Argentina. Boa. Pois, isso é outro destino que tu tens. Sim. Sinal, não é? Sim, porque aquilo podes ir tanto ao Brasil como ao lado argentino. O lado argentino para mim é o melhor. E esta viagem por acaso que eu fiz foi muito curiosa, porque eu acho que foi tipo assim das cenas mais espontâneas que eu já fiz na vida. Porque, imagina, para ter noção, lá está, nós estamos sempre a viajar e nós tivemos assim 3 semanas seguidas com 3 fins de semana prolongados, porque foi como é que se chama? Foi o fim de semana da Páscoa,
que nós estivemos em Florianópolis, que é no sul do Brasil, no estado de Santa Catarina. Depois foi o fim de semana do Rio de Janeiro e depois íamos ter mais outro fim de semana prolongado que culminava ali com o 1 de maio, que era segunda-feira. E pá, eu na altura, na semana antes, nós estávamos a preparar, eu mais as minhas colegas de casa, íamos para Paraty. Pá, só que aquilo tipo, ia chover e depois, como era fim de semana prolongado, as coisas estavam muito cheias, nós também se calhar não nos empenhámos tanto na preparação e pá, então eu acabei um bocado também por desistir dessa viagem. Só que lá está, como era fim de semana prolongado, eu não queria deixar de fazer alguma coisa. E então, eu sabia que uma amiga minha, nesse fim de semana, ia com um amigo dela que estava lá no Brasil, iam à Foz do Iguaçu. Essa minha amiga estava em Curitiba, era mais uma estagiária do Novo Contacto, porque entretanto nós também ligámos entre todos. Eu sabia que ela ia lá. E depois, nesse mesmo dia, que era tipo sexta-feira, quando ela ia, foi uma greve geral que assolou o país inteiro e que tudo parou, mas literalmente tudo. Acho que foi tipo a maior greve de sempre no Brasil. Então lá está, eu não fui trabalhar, porque havia colegas meus que não conseguiram apanhar transportes e eu também estava sempre dependente das outras pessoas que estavam lá no ateliê. Sim, sim. Então fiquei em casa e tipo, a matutar, bem, o que é que eu vou fazer agora? Então eu sabia que ela ia para a Foz do Iguaçu, para as Cataratas, e eu falei com ela, olha, onde é que vais ficar, não sei o quê. Então eu fui, imagina, isto eram tipo 11 da manhã, eu comecei a ver o hostel para onde ela ia, fiz marcação, tipo, via-se o autocarro que havia para lá, e então pronto, tipo, às 2 da tarde apanhei um autocarro. Apanhei um autocarro e fiz 16 horas de autocarro até à Foz do Iguaçu. Pronto. Cheguei às 6 da manhã de sábado. Pronto. E é tipo, é dos sítios mais incríveis que eu já vi. Tipo, aquilo é tudo natureza. Tipo, aquilo é muito, muito fixe. E depois estás lá em cima das cataratas, que é possível. Tipo, estás a ouvir aquele barulho todo. Tipo, aquilo está cheio de turistas, mas tu não ouves nada, só ouves água. Tipo, eu estava lá com o amigo dessa minha amiga, tipo, lá está, eu fui tirar umas fotografias às tantas, então ficámos tipo 15 minutos, um ao lado do outro, tipo assim, olha, para o horizonte e ouvir, tipo, a água. Tipo, ao fim desses 15 minutos, tipo, nós só comentávamos um para o outro. Eu era capaz de ficar aqui mais outros 15 minutos. Claro, tipo, porque aquilo é mesmo uma cena muito, muito fixe. Olha, a Filipa dos Intrepid Jumpers estava aqui a dizer que ela também é arquiteta. Mas quando viaja tenta sempre um bocadinho esquecer o trabalho e não pensar em nada relacionado com isso. E se tu não sentes essa necessidade? Mais ou menos. Por acaso, ultimamente também... lá está, ultimamente também tenho feito mais viagens aqui pela Europa. Então pronto, é um bocado inevitável também escapar-me à cidade. Mas também gosto muito de, pronto, ir para o meio da natureza e depois logo se vê. Só que, lá está, como eu também tenho uma parte do meu trabalho no ateliê, que também tem muito a ver com fotografia, de arquitetura, pronto, eu acho que é inevitável eu conseguir nos desconectar disso. Os princípios são acabam por ser muitas vezes os mesmos, mas pronto, tento-me sempre adaptar de outra forma. Mas eu percebo o que ela está a dizer. Que é mais para desligar. Sim, eu sei, mas eu percebo o que ela diz. Mas depois lá está, isso também tem muito a ver com o meu gosto pela fotografia. Eu estou sempre com uma câmera atrás. Portanto, eu quero estar sempre a ver o que é que eu posso fotografar e não sei o quê. Olha, e tu quando viajas com essa câmera, porque também estavam aqui a perguntar se tu não tens, a maior parte das pessoas viajam com mochilas às costas, e se tu não tens receio pelo equipamento quando vais, por exemplo, para sítios assim mais perigosos, ou tidos como mais perigosos? Sim, ou escondes, qual é que é a tua técnica? Ou vais assim à maluca, imagina, se quiser. Imagina, eu quando estive no Rio de Janeiro, acho que foi esse o único sítio que
pá, que eu não levei a minha máquina fotográfica. Porque, pá, o rio é para tu estás à vontade e não te preocupares com mais nada. Nos outros sítios, eu se calhar só mesmo no próprio sítio é que sabia que aquilo era Que era perigoso, não sei o perigoso. quê. Então pronto, eu andava tipo na maior, claro, tipo, tentava, pronto, tentava esconder às vezes quando fosse preciso, como foi aquele caso em Recife, mas, pá, mas nos outros sítios, até porque eu também muitas vezes quando andava com a máquina fotográfica, não andava sozinho. Portanto, e depois, por exemplo, em São Paulo, a primeira vez que eu fui ao centro, nós participámos num free walking tour, pá, que eram para aí umas 30 ou 40 pessoas, e depois eles têm sempre um guia que está sempre a chamar a atenção das pessoas se vem alguém ou não, pá, então também acabámos de sempre protegido. Epá, depois lá está, mas se eu vir que não há mesmo volta a dar, pronto, Claro, não levo simplesmente, porque, claro. pá, porque lá está, tipo, no fundo eu também se for para um sítio é para estar de férias, é para estar também à vontade, portanto, pá, pronto. Olha, eu queria te perguntar uma coisa, porque tu tens uma trademark, que É basicamente é verdade. tu tiras fotos. Eu Sim, acho que são as poucas fotos que há de ti, és tu nos locais, de sim, pernas cruzadas e tiras sempre uma foto de referência assim. De onde é que surgiu sim. essa Epá, ideia? isso por acaso é uma história engraçada, porque uma vez eu lembro de ter comentado com o meu irmão, pá, pronto, que ele me dizia do género, pá, mas tu nunca tens fotografias tuas, só tens tipo paisagens e cidades e arquitetura e não sei o quê, lá, lá, e eu, sim, mas tenho. E depois? Pá, e eu pronto, tipo, na altura não havia. Só que eu lembro-me que foi na primeira viagem que eu fiz ao Rio de Janeiro, nós estávamos na escadaria Selarón. Pá, então pronto, o pessoal estava a tirar aquelas fotografias típicas, tipo na escada, com a descrição da escada por baixo, e eu pensei, pá, esta foto está fixe, tenho de partilhar. Pá, e depois deu-me ali uma luz do género, olha, e se eu tirar tipo uma fotografia destas, e isto foi na primeira viagem, se eu tirar uma fotografia destas em cada um dos sítios onde eu passei, e depois pensei para mim, tipo, sobre isto, olha, isso calhar vai ser uma cena fixe. Pá, então pronto, tipo, comecei a criar isto no Brasil e depois fui fazendo até então. Pronto. É a tua trademark. Yeah, é mais ou menos isso. Olha, e tens mais carimbos no teu passaporte ou o resto das tuas viagens foram mais aqui na Europa? Epá, eu tenho só mais um que fiz em Marrocos o ano passado. Foi assim uma passagem muito rápida. Onde é que está? Acho que é este. Vê para o fim, vê para o fim. Que às Pá, eu vezes é acho que é assim. este. Acho que é este. Não, eu só tenho três, que é o Brasil, a Argentina e Marrocos. Que este também é relativamente novo. Não, isto foi ano passado na Páscoa. Que pronto, quis aproveitar o feriado da Sexta-feira Santa para ir a algum lado. Pá, foi a única vez que me meti numa excursão. Pá, porque queria ver como é que aquilo era também, para tentar perceber. E pronto, fui a Tanger, em Marrocos, e o outro dia foi passado em Gibraltar. Foi basicamente isso. E Pá, Tanger, partiram daqui. sim, Foi de de Portugal Lisboa. para Sim, lá. sim, sim. É. Apanhámos um autocarro e fomos para lá. Mas, pá, claro que eu fiquei com vontade de conhecer mais de Marrocos. Mas Tanger não é um exemplo daquilo que é Marrocos. Aquilo Pois, basicamente eu é também. uma cidade europeia com uma É. cultura africana. Eu também acho um Portanto, bocadinho isso. e É. as pessoas até falam português ou espanhol contigo. Não desgostei da cidade, não estou a dizer isso, mas pronto, daquilo que uma pessoa vê e que conhece, eu acho que pá, não tem nada a ver. Mas pronto, mas gostei e ficou o bichinho de um dia voltar outra vez. Não Para lá, conhecer. Sim, mas outras sim, cidades. Pronto. sim. E, Olha, e pá, e pronto. Europa? E Europa? Europa, tu já tens imenso destino. Tu tens Sim, andado aí a sim, sim, varrer, sim, tens sim. andado a varrer a Ah, Europa. sim, eu no primeiro ano, depois de ter voltado do Brasil, não fiz muitas viagens, até porque na altura, pronto, ainda estava à procura de trabalho, a tentar perceber o que é que eu queria fazer. E então, curiosamente, a minha primeira viagem que eu fiz foi em Berlim e foi para uma entrevista de emprego. Então, pronto, aproveitei e também passei lá 4 dias. Pá, pronto, depois 2018 foi ainda mais calminho. O ano passado
foi assim mais emocionante também. Fiz para aí, tive para aí em 10 ou 11 países diferentes. Pronto, Sério? era aquela coisa, tipo, eu fiz uma viagem grande em setembro, que foram 17 dias em que comecei em Helsínquia, com uma amiga, e depois fomos até Poznan, na Polónia. Uh, Pronto. Pá, e depois, pronto, depois outras oportunidades foram surgindo. Tipo, era aquela coisa de se eu vejo que há uma quinta-feira que é um feriado, tento sempre tirar ali um dia de férias e ver se calha para ir a algum lado. Também fiz uma viagem muito fixe o ano passado na Escócia, uma road trip, que Isso deve ser acabava. lindo. Deve Não, ser aquilo é lindo, não incrível. é? Aquilo é Sim. incrível. E, pá, eu curiosamente fiz assim foi um dos destinos assim mais diferente, onde não é nada, onde nada é óbvio, que foi na ilha de Isla, porque até o objetivo da viagem era nós irmos a um festival de whisky que acontece todos os anos nessa ilha, porque é uma das ilhas que tem das principais destilarias de whisky. Pá, e aquilo é muito fixe, porque quando tu vais a um sítio, tipo uma cidade, ou mesmo nas Islands, tu tens referências de algum castelo, ou sei lá, ou tipo uma paisagem, pá, e ali uh, aquilo é uma cena bué genuína, porque toda a gente que trabalha lá é de Sim. lá. Tipo, mesmo as crianças, é bem engraçado ver que as crianças, tipo os mais jovens, ficam lá e gostam de estar lá e encontram as oportunidades lá. Sim. Eu fiz, por exemplo, uma tour numa destilaria, pá, que foi dada para ir por uma miúda que, Muita novinha, pá, não? tinha pouco mais de 18 anos, na boa. E ela percebia daquilo como se estivesse lá há 20. Tipo, Pois. esquece daquilo, foi muito, muito Sim, fixe. porque provavelmente a família já trabalhava provavelmente nesse ramo, Sim, 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 claro, sim. Pronto, são negócios que vêm pela família, não é? yeah. Pronto. E Pois. depois também houve outras viagens que também surgiram porque tenho um amigo aqui e acolá e pronto, e vou lá visitar e, epá, e pronto. E este ano é que ainda não aconteceu nada, porque, Pois. pronto, por aquilo porque toda a gente sabe. Corona foi um balde de água fria para muita gente, para toda a Exato, gente, eu acho, por para todos os acaso viajantes. ainda não tinha nada Não marcado para tinhas este nada ano, marcado. mas ia começar a marcar e Opa, pronto, curiosamente, olha, eu ia para a não diz Itália. isto. Pois era isso que eu ia dizer, a minha próxima viagem era em Roma, 5 dias. Pois, E eu pá, e no. então, esse. Epá, eu quando isto começou agora em grande, eu tinha uma viagem marcada para Milão. Então Uhum. estás a ver? E é mesmo Pois, lá para o sítio espetacular. Olha, eu tenho aqui duas perguntas que me mandaram daquele stickerzinho que eu pus para uhum. as pessoas fazerem perguntas. E uma delas é dos destinos por onde andei. E eles Uhum. perguntavam, e voltando agora um bocadinho ao Brasil, qual era o lugar no Brasil que mais queres conhecer? Ora, eu se calhar faço aqui um Tenho bocadinho. tantos. Pois, é isso. Sim, Já conheceste uma data deles, mas ainda há sim. alguns que tu queiras conhecer? Há bastantes. Tipo, o Brasil é um mundo. Pá, há muitos sítios onde eu gostava de ir que não consegui, por serem longe ou simplesmente não houvesse oportunidade. Pá, gostava imenso de ir ao Bonito, que é tipo um parque natural com piscinas naturais incríveis, tipo aquilo é basicamente só paisagem. Depois mais a norte há também o Jalapão, que é, que é muito parecido e pronto, e são mesmo tipo, viagens de aventura, tipo, há imensos trekkings, pode-se fazer lá, tipo, aquilo tem paisagens incríveis. Porque depois lá está, tipo, eu acho que muitas pessoas não sabem, mas o interior do Brasil é bastante montanhoso. Para as pessoas terem noção, São Paulo, por exemplo, fica a 760 metros de altitude, por exemplo. Pá, Ok. então, no interior, onde há natureza, tipo, é tudo muito assim. Há imensas montanhas, imensos sítios para fazer caminhadas e isso. Mais, e posso continuar mais, tipo, a norte Olha, a gostava de ir. Amazónia. Amazónia, não. Sim, isso é o outro. Claro. Por exemplo, sim, mas a Amazónia, aquilo. Esquece. Eu por acaso estava a pensar em ir lá na altura, só que pá, lá está, a Amazónia acaba por ser um bocado caro, porque aquilo é tão turístico que
na altura, quando fiz a viagem do Nordeste, era também tentar passar por muitos lugares sem ter de preocupar muito em gastar dinheiro, porque também tinha Sim, um budget claro, não muito alargado claro, claro. e pronto. Mas, por exemplo, há uma viagem ainda que eu gostava de fazer, que eu fui de Salvador até Fortaleza. E a minha ideia agora é ir de Fortaleza até Manaus, e depois Manaus logo se vê para a Amazónia. Por exemplo, nessa viagem há sítios que eu gostava imenso de ver, como Lençóis Maranhenses, não sei se conheces. Ah, já ouvi falar, não, não conheço, Pá, mas aquilo já é, ouvi é, é falar. muito fixe, que aquilo é basicamente não sei se é uma duna ou se é um deserto, não sei muito bem como é que é de chamar aquilo, e aquilo tem várias piscinas, tipo ali no meio. Pá, Ok. aquilo pá, se tu puseres no Google, pá, tu Sim, vou ficar vais adorar louca. aquilo. Pronto, e depois também há uma vila que fica entre os Lençóis e Fortaleza, que é a Vila de Jericoacoara, também é muito, muito Uhum. fixe. Aquilo basicamente é uma estância balnear, as pessoas vão lá para fazer praia. Sim. E sei lá, tipo, há tantos, tipo, aquilo é todo um mundo, tipo, Claro, esquece. podes estar sempre a voltar e vais estar Sim, sim, sempre a ver sim. coisas novas, não Isto é? dava mais uma hora para falar sobre, Claro. sobre isto. Olha, e tenho Portanto, aqui outra que chegou em inglês, mas eu vou ler em português, que é dos Calamity Images. O que é que farias se ganhasse a loteria? ui, sei lá. Eu Se aplico calhar às viajava. viagens. Sim, Eu aplico exato. às viagens. Yeah. Se ganhasse a lotaria, e Epá, se calhar também pode estar aqui relacionado com uma pergunta que eu tenho para ti: qual é que era aquele carinho que tu mais gostavas de ter no teu passaporte? epá, Tipo aquele. Ou olha, há seja, uma não tens viagem. constrangimentos de dinheiro, porque ganhaste a Sim, lotaria, mas, yeah. ou seja, e podes ir para onde tu quiseres. Onde é que gostavas de ir? Epá, eu acho que comprava tipo um. Eu acho que se isso me acontecesse, pá, eu comprava uma moto ou uma caravana e pá, e aí depois logo Dinheiro de se via Páscoa. se não tinha preocupações, tipo, por que não? Nada, nada. Pá, não Todo o sei. dinheiro do mundo. Yeah. Mas pronto, mas em relação ao próximo carimbo, há uma viagem que na altura, quando estive no Brasil, gostava imenso de fazer, que era a questão do mochilão. E eu ia fazer uma coisa deste ano, ou estava a pensar em fazer uma coisa deste ano, ainda este ano, só que agora o Corona tramou esta. É os planos todos. Exatamente. A minha ideia era basicamente começar em Santiago do Chile e ir até a Lima no Peru, passando pelo Atacama, o Salar do Uyuni, o Lago Titicaca, Arequipa, Cusco, pronto, esses sítios todos que o pessoal conhece. Pá, mas eu acho que vou deixar isso para o ano, porque agora, tipo, pá, Pois, porque lá está, agora ainda há muita incerteza, não é? sim, é isso, tipo, eu acho que ninguém sabe exatamente o que é fazer agora, mas pronto, mas é daquelas viagens que eu não quero deixar de fazer. E por outro lado, quero fazer ao mesmo tempo o mais rápido possível, porque eu tenho algum receio, porque eu acho que há certo tipo de viagens que tu tens de fazer com uma certa idade. E eu tenho receio depois de, se calhar, daqui a uns anos não fiz e pensar, epá, se calhar agora já não vale a pena, deixo para depois. Não, eu Pá, discordo. Eu discordo. Eu pronto, discordo. Eu acho que pode ser qualquer idade. sim, eu Tens acredito que sim. que. Eu acredito que sim, só que eu também acredito que à medida que tu cresces também ganhas outra maturidade sobre a vida e sobre tudo. Sim, se calhar aí Ah, ganhas um bocado mais de receios, talvez. exatamente, é Já isso, é porque ponderas é aquela. melhor as coisas, não. Exato, porque depois é aquela questão. Imagina que eu quero ter filhos daqui a 5 anos. Se calhar daqui a Sim. 5 anos já não vou pensar em fazer esta viagem, estás a perceber? É mais nesse sentido. Arranjas uma daquelas Ah, mochilinhas que leva os babies atrás. exato. E vai a Exato. família toda. Vai a família toda. O mochilão Exato. não implica, não define o tipo de mochila. Podes fazer uma daquelas Claro, mochilas claro, que claro. leva aos babies. Sim, mas pronto, mas eu acho que tu percebeste. Sim, claro, Epá, claro, mas claro. pronto, Estou a mas eu acho brincar. que não vai ser este ano, pá, mas eu acho que vai ser para o ano. Portanto, não sei. Olha, e Vamos sozinho ou ver. acompanhado? Ganhaste um Ah, gosto por viajar sozinho ou é independentemente tanto assim, faz ir sozinho, ir eu acompanhado? prefiro, eu prefiro sempre ir acompanhado. Só que depois lá está, é aquela coisa, tipo, se eu gosto de fazer uma coisa, eu não vou deixar de fazer porque estou sozinho. Claro, Portanto, lá está, eu estava a ver isso com um amigo meu na altura, só que ele depois também não sabia e tal, mas eu também estava naquela, pá, se não fores eu vou sozinho. Depois lá está, quando tu viajas sozinho acabas por nunca estar sozinho. claro.
Pá, portanto, pronto, e na minha experiência de viagem, tipo, a maior parte das viagens que fiz, a maior parte não, foi tipo 50-50, vá. Das viagens que fiz o ano passado e há 2 anos, então foram basicamente todas sozinho. Pá, mas lá está, tu nunca estás sozinho. Portanto, isso não é problema. Exatamente. Olha, Gonçalo, não tenho mais perguntas para ti. Pronto, ok. Mas obrigada por teres vindo mostrar o teu passaporte. Obrigado, eu. Por teres aceito o Portanto, convite nesta aventura. Yeah. Já estamos quase há uma Yeah. horinha a falar. Exatamente, isto passou rápido, fogo. É verdade. Mas pronto, olha, eu espero ver mais fotos tuas e mais relatos no blog, que é o numpostal.com, não é? Numpostal.com. Sim, isto agora, eu basicamente, esta ideia, já agora por falar do blog, esta ideia do blog também foi daquelas coisas que podiam não ter acontecido, porque isto começou a ser planeado para aí há coisa de um ano, mais ou menos. Só que lá está, eu quando tive a ideia do blog, eu sentei-me à frente de um computador para escrever e pensei, epá, isto é bué de trabalho. E depois lá está, é aquela Dá um bocadinho. Eu para ser sincero, eu nunca tive muito jeito para a escrita, mas como tinha, ou como acho que tenho, e gosto das fotografias que tenho, e tinha um bom portfólio, vá, digamos assim, acabei por juntar tudo, pá, e pronto, e a coisa criou-se. Então pronto, basicamente o blog nasceu no início deste ano, e pronto, e desde então ando a pôr coisas das viagens que fiz desde que fui para o Brasil. Pronto, basicamente eu gosto de relatar muito aquilo que são as cidades. Pronto, eu não quero ser também aquele blogger que diz onde é que as pessoas devem ir no setembro de 2020, porque acho que isso também depende muito de cada um. Também não quer dizer que devem ficar aqui neste sítio. Não, eu acho que isso tem a ver com o gosto também pessoal da pessoa e com os objetivos de cada um nos sítios para onde vai. De maneira que aquilo que eu basicamente relato é quase uma experiência pessoal e tipo em género de diário, dos lugares por onde eu passei e pronto, e dar a conhecer, até porque há muitos sítios que eu se calhar... Claro, e esse tipo de escrita eu acho que é muito válido. E as experiências dos outros é aí que outras pessoas, se calhar, tiram aprendizagens, não é? Sim, até porque o que eu gosto muito no meu blog, nos sítios onde eu fui, é que também são sítios em que não há muita gente que já tenha ido. Há alguns se calhar são assim mais clichês, mas se calhar há muitos que as pessoas não têm ido e isso satisfaz-me bastante. E pronto, e vão lá e vejam, tipo, até junho há muita coisa para sair, apesar do pessoal, apesar de agora as viagens estarem paradas, mas é uma boa forma do pessoal estar em frente a um computador a viajar sem sair de casa. Numpostal.com, certo? Exatamente, numpostal.com. Exatamente, então vamos lá ver, malta. Olha, Gonçalo, obrigada por este bocadinho e por teres obrigado, esta tua quarentena. Pois eu estava aqui a trabalhar e se calhar ainda vou dar aqui mais um olhinho numa outra então coisa. vá, depois o chefe vem ter comigo, olha como é que é. Está tranquilo. Obrigado, Marlene. Então vá, beijinhos, bom fim de semana. Tchau, bom fim de semana.